A Sagrada Família, Karl Marx, Friedrich Engels, Editorial Bom Tempo, edição 2011. Capítulo 4. A crítica crítica na condição de quietude do conhecer, ou a crítica crítica conforme o Sr. Edgar. Subtítulo 4. Proudhon, por Karl Marx. Item, tradução caracterizadora número 3, páginas 55 a 63. O Proudhon crítico também possui um proprietário crítico, segundo cuja própria confissão aqueles que deviam trabalhar para ele perdiam aquilo do que ele tomava posse. O Proudhon massivo fala ao proprietário massivo. Cita: Tu trabalhaste? Não deverás fazer jamais com que os outros trabalhem para ti. Não deverás jamais fazer com que os outros trabalhem para ti? Como eles haverão de ter perdido, pois, ao trabalhar para ti, o que tu soubeste adquirir quando não trabalhavas para eles? Fim da citação. O Proudhon crítico faz com que Say entenda richesse naturelle, nota 37, riqueza natural, como sendo possuintes naturais, ainda que Say, a fim de evitar qualquer possibilidade de erro, declare expressamente na epítome a seu Traité d'économie politique, nota 38, Tratado de Economia Política, NIA, que por richesse não se entende nem a propriedade nem a posse, mas uma soma de valores. Naturalmente, do mesmo modo que o Proudhon crítico é reformado pelo Sr. Edgar, assim também o Sr. Edgar faz com que Proudhon reforme a Say. Assim, segundo ele, Say conclui que, de imediato, acerca do direito de tomar um campo como propriedade, porque as terras são mais fáceis de serem transformadas em propriedade do que o ar e a água. Say, bem distante dessa opinião, ao invés de deduzir o direito de propriedade sobre o solo partindo da maior possibilidade de apropriar-se dele, diz expressamente: Le droit de propriétaire de terre, remontant a uma spoliation. Nota 39. Os direitos dos proprietários de terra têm uma origem em uma expoliação. Nota NIA. Traité d'économie politique, edição 3, 3, tomo 1, página 136, nota. Por isso, segundo Say, é necessário o concours de la législation, nota 40, o concurso da legislação, e do droit positif, 41, nota, direito positivo, ambas nota NIA, para fundar o direito à propriedade da terra. O verdadeiro Proudhon não faz com que Say deduza de imediato o direito à propriedade da terra partindo da apropriação mais fácil da terra e do solo, mas acusa-o de fazer valer a possibilidade de, em vez do direito, e de confundir a questão do direito com a questão da possibilidade. Citação. Say confunde a possibilidade com o direito. Não se pergunta por que a terra foi apropriada antes do mar e dos ares. Quer-se saber por força de que direito o homem se apropriou dessa riqueza. Nota NIA 42. O Proudhon crítico prossegue. Acerca disso, basta observar que a apropriação de um pedaço de terra significa também a apropriação dos elementos restantes: ar, água, fogo, terra, aqua, aere et igne, interdice sumus. Nota 43. Da terra, água, ar, fogo somos excluídos. Fim da citação. Bem longe de bastar ao Proudhon real o fato de observar tal coisa, ele diz muito antes que chama a atenção de passagem, en passant, para a apropriação do ar e da água. No Proudhon crítico se encontra, não se sabe dizer quem, por que, cargas d'água, a fórmula romana da interdição. Ele se esquece de dizer que esse nós que é interditado. De dizer quem é esse nós que é interditado. O Proudhon real fala aos que não são proprietários. Cita: proletários, a propriedade nos excomunga. Terra, etc. Interdictis sumus. Fim da citação. O Proudhon crítico polemiza, opondo-se a Charles Comte, conforme segue. Cita: Charles Comte entende que o homem para viver necessita de ar, de alimento, de roupa. Algumas dessas coisas, como o ar e a água, são inesgotáveis em sua opinião, e permaneceriam sendo sempre propriedade comum.
Outras estariam disponíveis em menor quantidade e se transformariam em propriedade privada. Charles Comte prova, portanto, a partir dos conceitos de limitado e ilimitado. Talvez ele tivesse chegado a um outro resultado se tivesse feito dos conceitos de dispensável e indispensável suas categorias principais. Fim da citação. Mas que polêmica infantil essa do Proudhon crítico? Ele sugere a Charles Comte que abandone as categorias das quais parte em suas argumentações para adotar outras categorias a fim de que não chegue a seus próprios resultados, mas, talvez, aos resultados do Proudhon crítico. O Proudhon real não faz tais sugestões a Charles Comte, não o despacha através de um talvez, mas bate-o com suas próprias categorias. Charles Comte, diz Proudhon, nota 44. Parte da indispensabilidade do ar, do alimento e, conforme é o caso de algumas situações climáticas, da vestimenta, não para viver, mas sim para não deixar de viver. A fim de se conservar o homem, necessita por isso, segundo Charles Comte, apropriar-se constantemente de diferentes classes de coisas. E essas coisas não existem todas elas na mesma proporção. Citando nota 44. A argumentação marxiana é brilhante e, ademais, pontilhada de humor a cada linha. Aqui o Proudhon certo e genuíno, antes chamado de Proudhon real ou Proudhon massivo, às vezes de Proudhon acrítico, em oposição ao Proudhon crítico ou ao Proudhon caracterizado da crítica crítica, vira simplesmente Proudhon, sem adjetivo nem nada. Isso porque o Proudhon real é o Proudhon que Marx conhece e analisa, e o único Proudhon, simplesmente Proudhon. Nota da tradução. Citação no texto. A luz dos corpos celestes, ar, água estão disponíveis em quantidade tão grande que o homem não pode aumentá-las ou diminuí-las de maneira sensível. Qualquer um pode se apropriar delas, portanto, na quantidade que julgar necessária, sem prejudicar em nada o desfrute dos demais. Eles não sabiam de nada. Fim da citação. Proudhon parte, pois, das próprias determinações de Comte. Nota 45. A citação acima é diretamente uma citação à obra de Charles Comte, Traité de la Propriété, volume 1, página 52, Paris, 1834. Ela é registrada por Proudhon na página 93 de seu livro Qu'est-ce que c'est la propriété, edição de 1841, nota da tradução. E prova a ele, em primeiro lugar, que também a terra é um objeto das necessidades primordiais do homem, cujo desfrute deveria estar aberto e livre a todos, segundo a cláusula do mesmo Comte, qual seja, sem prejudicar em nada o desfrute dos demais. Mas por que, então, a terra tornou-se propriedade privada? Charles Comte responde que é porque ela não é ilimitada. Mas sua conclusão deveria ser a contrária, no entanto, justo por ser limitada é que ela não poderia ser transformada em propriedade. Com a apropriação de ar e água não se prejudica ninguém, pois sempre sobrará uma quantidade suficiente para, uma vez que são ilimitados. A apropriação arbitrária da terra, ao contrário, prejudica o desfrute dos demais justamente porque a terra é limitada. Seu desfrute deve, portanto, ser regulamentado a favor do interesse geral. A argumentação de Charles Comte leva a uma prova contrária à sua tese. Cita Charles Comte, conforme deduz Proudhon, o Proudhon crítico, seja dito, parte da concepção de que uma nação pode ser proprietária de um território. No entanto, se a propriedade implica o direito de usar e abusar do que é seu, justutend et abutend rep sua, não se pode reconhecer a uma nação o direito de usar e abusar de um território. O Proudhon crítico seja dito, nota 46. Quando Edgar Powell ousa mencionar Proudhon na condição de simplesmente Proudhon, Marx interrompe mostrando o limite, nota da tradução. E nota 47, Joutant et abutend res sua. Nota 47, o direito de usar e abusar de suas coisas. O Proudhon real não fala do Joutant et abutend, que o direito à propriedade carrega consigo. Ele é demasiado massivo para falar do direito à propriedade que o direito à propriedade carrega consigo. O jus, putent e abutend, res sua, é na verdade o direito à propriedade em si. Por isso, Proudhon nega categoricamente a um povo o direito à propriedade sobre seu território. E àqueles que acham isso exagerado, replica que, do direito imaginário da propriedade nacional sobre o território, são derivados em todas as épocas os direitos da soberania, os tributos, as regalias, as obrigações pessoais, etc. O Proudhon real argumenta contra Charles Comte da seguinte maneira:
Comte trata de descobrir como nasce a propriedade e como, pressupondo a nação como proprietária, cai, portanto, em um petitio principii. Nota 48. Petição de princípio, ou seja, uso de uma sentença ainda não provada como base daquilo que se objetiva provar. Notania. Faz o Estado vender terrenos, que um industrial compra transformando-os em bens, ou seja, ele pressupõe as relações de propriedade que pretende provar. O Proudhon crítico joga no lixo o sistema decimal francês, mantém o franc, mas substitui o centimo pelo tercimo. Nota 49. Moeda de 3 fênix, cunhada em prata no início, em cobre mais tarde. Figurou até 1873. Nota da tradução. Cita. Quando eu, prossegue Proudhon, o Proudhon crítico, cedo a outro em um pedaço de terra, não só me privo de uma colheita, mas também despojo os meus filhos e os filhos dos meus filhos de um bem permanente. A terra não possui apenas um valor atual, mas também um valor potencial, um valor futuro. Fim da citação. O Proudhon real não fala do fato de que a terra tem valor não apenas hoje, mas também amanhã. Ele opõe o valor pleno e atual ao valor potencial e futuro, que depende de minha aptidão para valorizar a terra. Ele diz, cita, destruí a terra ou vendei-a, o que para vós vem a dar no mesmo. Vós não vos desfazeis apenas de uma, duas ou mais colheitas. Vós também destruís todos os produtos que poderíeis arrancar dela. Vós, vossos filhos e os filhos dos vossos filhos. Fim da citação. Para Proudhon, não se trata de destacar os antagonismos entre uma colheita e o bem permanente. Também o dinheiro que obtenho pela terra vendida pode se transformar de capital em bem permanente, mas sim do antagonismo entre o valor presente e o valor que a terra pode adquirir mediante seu cultivo constante. Cita. O novo valor de Charles Comte, que incorpora uma coisa através do meu trabalho, é minha propriedade. Proudhon, o Proudhon crítico, quer refutá-lo da seguinte maneira. Nesse caso, o homem deixaria necessariamente de ser proprietário, portanto, ao deixar de trabalhar. A propriedade sobre o produto não pode jamais levar consigo a propriedade sobre a matéria que lhe serve de base. Fim da citação. O Proudhon real. Cita. O trabalhador pode apropriar-se dos produtos de seu trabalho, mas eu não compreendo por que a propriedade sobre os produtos carrega consigo a propriedade sobre a matéria. O pescador que sabe pescar mais peixes do que os outros pescadores na mesma margem do rio, haverá de se tornar proprietário da faixa onde pesca apenas por causa da sua habilidade? A habilidade de um caçador, por acaso, já foi considerada algum dia como título de propriedade de um cantão de caça? A mesma é a situação do agricultor. A fim de transformar a posse em propriedade, é necessária mais uma outra condição, além do simples trabalho em si, pois, caso contrário, o homem deixaria de ser proprietário assim que deixasse de ser trabalhador. Fim da citação. O cessante causa cessant effectus. Cessant causa cessar effectus. Nota 50. Quando cessa a causa, cessa o efeito. Quando o proprietário é proprietário apenas como trabalhador, ele deixa de ser proprietário assim que deixa de ser trabalhador. Cita. Por isso, segundo a lei, é a prescrição que faz cessar a propriedade. O trabalho não é mais do que a expressão tangível, o ato material em que se manifesta a ocupação. O sistema da apropriação através do trabalho, prossegue Proudhon, contradiz a lei. Portanto, e quando os proprietários desse sistema pretextam valer-se dele para explicar as leis, contradizem-se a si mesmos. Fim da citação. Consequentemente, quando, segundo essa mesma opinião, disse, por exemplo, que o arroteamento da terra cria a plena propriedade sobre ela, isso não é mais do que um petitio principio. Fato é que, criada uma nova capacidade produtiva da matéria, todavia, resta demonstrar que, com isso, seja criada precisamente a propriedade sobre a matéria mesma. A matéria mesma não foi o homem que criou. Ele, inclusive, apenas cria a capacidade produtiva da matéria, sob a condição de a matéria existir anteriormente. O Proudhon crítico faz de Gracchus Babeuf um partidário da liberdade. No Proudhon massivo, ele é um partidário da igualdade, partisan de l'égalité. O Proudhon crítico, que pretende taxar os honorários que Homero tem a receber pela Itália, diz, cita, o honorário que eu pago a Homero, aquilo que ele me proporciona, devem ser equivalentes.
como é que pode ser determinado o valor de seu desempenho? Fim da citação. O Proudhon crítico está muito acima das pequenezas econômico-políticas para saber que o valor de uma coisa e aquilo que ela concede a outrem são coisas muito diferentes. O Proudhon real diz, cita, o honorário do poeta deve ser equivalente a seu produto. Qual é, pois, o valor desse produto? Fim da citação. O Proudhon real parte do pressuposto de que a Ilíada tem um preço, ou valor de troca, prix, infinito. O Proudhon real opõe o valor da Ilíada, seu valor em sentido econômico-político, valeur intrinsèque, e seu valor de troca, valeur échangeable. O Proudhon crítico contrapõe o seu valor interior, quer dizer, o seu valor de poema, o valor para a permuta. O Proudhon real cita, entre uma recompensa material e o talento não existe nenhuma medida comum. Nessa relação, a situação de todos os produtores é igual. Consequentemente, é impossível estabelecer entre eles qualquer comparação e quaisquer distinção classificatória de fortuna. Entre une récompense matérielle et le talent inexistent, par que commune mesure, sus de report la condition de tous les producteurs est égalée. Consequemment, toute comparaison et toute distinction de fortunes est impossible. O Proudhon, fim da citação. O Proudhon crítico. A relação dos produtores é relativamente igual. O talento não pode ser pesado materialmente. Quaisquer comparação dos produtores entre si, quaisquer distinção exterior é impossível. Fim da citação. No Proudhon crítico, cita, o homem da ciência tem de se sentir igual dentro da sociedade, já que seu talento e sua razão não são mais que um produto da razão social. Fim da citação. O Proudhon real não fala em lugar nenhum dos sentimentos do talento. Ele diz que o talento tem de se curvar sobre o nível social, e tampouco afirma que o homem de talento é apenas um produto da sociedade. Afirma muito antes, cita, o homem de talento contribui para produzir em si mesmo um instrumento útil. Há nele um trabalhador livre e um capital social acumulado. Fim da citação. O Proudhon crítico prossegue, cita, ele deve mostrar-se, além disso, satisfeito com a sociedade pelo fato de ela livrá-lo dos demais trabalhos, para poder se consagrar à ciência. Fim da citação. O Proudhon real não recorre em parte alguma à gratidão do homem de talento. Ele diz, cita, o artista, o erudito, o poeta receberam sua justa recompensa apenas no fato de a sociedade permitir que eles se consagrem exclusivamente à ciência e à arte. Fim da citação. Para terminar, o Proudhon crítico opera o milagre de que uma sociedade de 150 trabalhadores pode manter um marechal e, portanto, também um exército, ao que tudo indica. No Proudhon real, o marechal é um ferrador. Marechal. Glosa marginal crítica número 4. Cita. Uma vez que ele, Proudhon, retém o conceito do salário e vê na sociedade uma instituição que nos subministra trabalho e nos paga para trabalhar, não pode considerar o tempo como medida de pagamento, tanto menos por pouco antes de ter sustentado e mostrado estar de acordo com Hugo Grotius, que o tempo é indiferente em relação à validade de um objeto. Fim da citação. Este é o único ponto em que a crítica faz a tentativa de solucionar sua atividade e provar a Proudhon que ele opera contra a economia política do ponto de vista da própria economia política. E, ao fazê-lo, cai no ridículo de uma maneira verdadeiramente crítica. Proudhon havia raciocinado, em concordância com Hugo Grotius, que a prescrição não era nenhum título capaz de transformar a posse em propriedade, ou seja, transformar um princípio jurídico em outro. Do mesmo modo que o transcurso do tempo não pode transformar a verdade de que a soma dos ângulos de um triângulo equivale a 2 ângulos retos, na verdade, de que sua soma equivale a 3 ângulos retos. Cita. Jamais conseguirei, exclamou Proudhon, que o transcurso do tempo, que por si mesmo não cria nada, não troca, nem modifica nada, possa transformar aquele que desfruta de uma coisa em seu proprietário. Fim da citação. O Sr. Edgar conclui porque Proudhon sustentou que o simples transcurso do tempo não pode transformar um princípio jurídico em outro, nem pode, de um modo geral, trocar nem modificar nada. Ele acaba incorrendo em inconsequência ao fazer do tempo de trabalho uma medida de valor econômico do Proudhon ou do produto do trabalho. O Sr. Edgar logra pôr
em pé essa observação criticamente crítica, traduzindo a palavra valeur por validade. Nota 51 e 52. Nota 51 é valor, notania. Nota 52, Geltung, em alemão, ou seja, validade. Na acepção que a palavra adquire na expressão português brasileira, prazo de validade. O que lhe permite aplicar o mesmo com idêntico sentido, tanto à validade de um princípio jurídico quanto ao valor comercial de um produto de trabalho. Ele o logra identificando o transcurso vazio do tempo com o tempo do trabalho alheio. Se Proudhon tivesse afirmado que o tempo não pode transformar uma mosca num elefante, a crítica poderia concluir com a mesma razão. Ele não pode, portanto, transformar o tempo de trabalho na medida para o salário. Que o tempo de trabalho que custa a produção de um objeto faz parte dos custos da produção desse objeto, que os custos de produção de um objeto são aquilo que ele custa, aquilo pelo que ele, abstraídas as influências da concorrência, pode ser vendido. Essa conclusão até mesmo a crítica tem de se permitir. Segundo os economistas políticos, entram no custo da produção, além do tempo de trabalho e do material do trabalho, também a renda do proprietário das terras e os juros e lucros do capitalista. Em Proudhon, esses últimos elementos desaparecem. Uma vez que nele desaparece a propriedade privada, restam apenas, pois, o tempo de trabalho e as despesas. Ao fazer do tempo de trabalho, da existência imediata da atividade humana na condição de atividade à medida do salário e da determinação do valor do produto, Proudhon faz, do lado humano, o fator decisivo, enquanto o decisivo para a velha economia política era o poder objetivo do capital e da propriedade do solo. Ou seja, Proudhon restaura o homem em seu direito de uma maneira ainda mais econômico-política e, portanto, de uma maneira ainda mais contraditória. Quão corretamente ele parte do ponto de vista da economia política pode-se ver no fato de que o fundador da nova economia política, Adam Smith, exponha já nas primeiras páginas de sua obra An Enquête de Nature, ou Investigação sobre a Natureza e Causa da Riqueza das Nações, que antes da invenção da propriedade privada, quer dizer, sob o pressuposto da não existência da propriedade privada, o tempo de trabalho é a medida do salário e do valor do produto do trabalho, que naquele momento ainda não se distinguia dele. Porém, detenha-se a crítica um momento a supor que Proudhon não partira da pressuposição do salário. Será que ela acredita que nessas condições o tempo necessário para produzir um objeto não seria jamais um fator essencial na validade do objeto, que o tempo poderia ou perderia sua preciosidade? No que se refere à produção material direta, a decisão acerca do fato de se a gente deve ou não produzir um objeto, ou seja, a decisão acerca do valor de um objeto, dependerá essencialmente do tempo de trabalho que custe produzi-lo, pois do tempo dependerá o fator ou o fato de a sociedade dispor ou não do tempo necessário para desenvolver-se humanamente. E mesmo no que toca à produção espiritual, não devo eu, procedendo razoavelmente, incluir no volume o projeto e o plano de uma obra de espírito e o tempo necessário para produzi-la? Caso não o fizesse, assim eu me exporia pelo menos ao perigo de que o objeto que existe em ideia jamais se tornasse um objeto na realidade, ou seja, que só chegasse a adquirir o valor de um objeto imaginário, quer dizer, um valor imaginário. A crítica da economia política, do ponto de vista econômico-político, reconhece todas as determinações essenciais da atividade humana, mas apenas sob uma forma entranhada, alienada, da maneira como aqui, por exemplo, transforma o significado do tempo para o trabalho humano em seu significado para o salário, para o trabalho assalariado. O senhor Edgar prossegue. Cita: a fim de que o talento seja obrigado a aceitar aquela medida, Proudhon usa indevidamente o conceito de livre comércio e afirma que a sociedade e seus membros individuais têm o direito de rechaçar as criações do talento. Fim da citação. O talento que no terreno da economia política nos Fourieristas e nos saint-simonistas apresenta reclamações de honorário exagerados e aplica a ideia quimérica que se forma de seu infinito valor como medida do valor de troca e seus produtos, Proudhon responde exatamente da mesma maneira que a economia política responde a toda pretensão de um preço que quer elevar-se muito acima do chamado preço natural, quer dizer, o custo de produção do objeto oferecido em venda por meio do livre comércio.
Mas Proudhon não usa indevidamente essa relação no sentido da economia política, mas atribui muito antes como sendo verdadeira a liberdade das partes contratantes, que nos economistas políticos é apenas nominal e ilusória.